Mas eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração. Vai ser uma palavra, quero que seja uma palavra curta, porque tem ordenações. Vai prosseguir naquilo que Deus tem nesta manhã. E eu gostaria que abríssemos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, do versículo 13 a 19. Aleluia. Marcos 3, do versículo 13 a 19. Eu acho que a gente já ouviu esse texto ontem, mas saltou ao meu coração. Deus nos deu algumas coisas interessantes aqui. Diz a palavra do Senhor: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Pai, fala conosco nesta manhã. Fala em especial a cada um dos teus filhos que irão receber da tua unção no ofício pastoral, em nome de Jesus. Fala esta igreja. Fala nós que fazemos parte deste presbitério de ordenação. Fala ao teu povo, fala como tu queres, ministra como tu queres. Espírito de Deus, tu és livre neste lugar para fazeres o que queres nas nossas vidas. Nos entregamos a ti, no nome de Jesus. Queridos, a nossa palavra hoje é o chamado de Jesus aos vocacionados, dentro desse texto que acabamos de ler. E aqui nós temos Jesus convocando alguns para o ministério apostólico. Mas esses que foram convocados por Jesus, eles precisaram passar um tempo de qualidade com Jesus. E este tempo foi de 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, Jesus se deixou ser observado. Porque Jesus queria ser observado pelos seus discípulos, pelos seus 12. Jesus não estava ali somente para observá-los, para treiná-los, mas Jesus queria que os seus discípulos bebessem dele, recebessem dele, fossem capazes de ver nele o Filho do Deus vivo. E nós temos aqui 5 propósitos pelos quais Jesus chamou a estes, chamado de 12 discípulos ou 12 apóstolos. E o primeiro propósito é o propósito de pertencimento. O chamado é para pertencer a Jesus. Percebam isso. E chamou para si os que ele quis. Aqui não houve voluntariado,
porque ninguém se voluntaria para ofício nenhum. O ofício não é decisão minha ou decisão sua, ou escolha minha ou escolha sua. O ofício é dado por Jesus. É Ele quem chama, é Ele quem escolhe. A escolha vem do céu, a escolha é sobrenatural. Jesus não escolhe nas mesmas qualificações que uma empresa escolhe o seu funcionário. Jesus não escolhe na mesma qualificação que uma escola escolhe o seu corpo docente. Jesus não está olhando as nossas qualificações humanas. Jesus está olhando o que Ele pode fazer desse vaso imperfeito que somos nós. Porque todos nós somos vasos de barro e continuaremos sendo vasos de barro até que naquele grande dia a trombeta soe e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Queridos, pertencimento. O rebanho pertence a Jesus e as ovelhas pertencem a Jesus, porque Jesus, como diz o apóstolo João, no capítulo 10, o versículo 11, é Jesus que afirma: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus não está dando a sua vida aleatoriamente. Jesus dá a vida com propósito, e Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Os 12 eram ovelhas do Senhor Jesus. Nós aqui somos ovelhas do Senhor Jesus. Os pastores a serem ordenados são ovelhas do Senhor Jesus. Na igreja, os ofícios vêm do Senhor Jesus, mas todo pastor, ele é uma ovelha permanente do pastor supremo Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz assim, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me conhecem, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe por quê? Porque as ovelhas pertencem a Jesus. Os 12 que foram selecionados, escolhidos por Jesus, eles vieram até Jesus para serem propriedades de Jesus. O apóstolo Pedro compreende isso quando afirma que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade escolhida, exclusiva de Deus. Então ele trouxe para si, para que aqueles discípulos tivessem a compreensão de que eles pertenciam a Jesus. Jesus era o pastor do rebanho do seu Pai. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o caminho para as ovelhas. Jesus é a água que sede das ovelhas. E Jesus é o pão que sacia a fome das ovelhas. Não existe, amados, um compromisso de servir a Jesus com integridade, com fidelidade até a morte,
mesmo em face à morte, se não houver em mim, se não houver em você uma consciência de que você pertence a Jesus. Porque Ele comprou você com o sangue dEle. Ele comprou esses pastores com o sangue dEle. E quando Ele chamou-os, separou-os, escolheu, trouxe, Ele trouxe para que entendamos que o chamado que Ele fez é para que pertençamos a Ele. É para que este propósito de pertencimento encha, domine o nosso coração. E nós vivamos nessa convicção, nesta certeza de que estar trabalhando para Jesus nada mais é do que aquilo que Davi fez com o rebanho do seu pai Jessé. Ele cuidou das ovelhas do seu pai Jessé. As ovelhas pertenciam a Jessé, mas Davi foi responsável para com as ovelhas de seu pai Jessé. E cada pastor aqui é chamado para pertencer a Jesus, porque as ovelhas que Deus trará a eles, para que eles cuidem, também pertencem a Jesus. Segunda coisa, o chamado, meus amados, é para estar com Jesus. Nós nos preocupamos muito em fazer a obra de Deus, né? Deus tem uma grande obra para mim. E a gente acha que só se realiza se estiver trabalhando, fazendo, porque nós não entendemos, nós não compreendemos que Deus primeiro, Ele quer fazer em você, para depois usar você. Ele não chamou você para ser um mero trabalhador da obra. Ele quer que você venha para a comunhão. Então esse segundo propósito é propósito de comunhão. Marcos 3,14. E nomeou 12 para que estivessem com Ele. Percebam vocês? Primeiro, está com Ele. Está com Ele. Está com Ele. O que foi que Adão perdeu no Éden? Perdeu o privilégio de estar com Deus. Ele estava todas as tardes com Deus. Ele mantinha comunhão com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. O prazer de Adão era aprender de Deus, era receber de Deus, era pertencer a Deus. Mas o que aconteceu quando o pecado dominou o coração de Adão? Ele perdeu esse grande privilégio de estar com Deus. Ele perdeu tanto, que a coisa foi tão séria, que o próprio Deus o expulsou do jardim do Éden. O expulsou. Ele perdeu o direito de habitar na casa que Deus preparou para ele, porque ele perdeu a comunhão. Então, meus queridos, é preciso que entendamos isso. Jesus chamou os 12, tirou-os da multidão, tirou-os da sua profissão e os trouxe para junto dele, para estar com ele, para criar relacionamento entre Jesus e os seus discípulos, entre os discípulos e os discípulos. Comunhão gasta tempo. Ninguém conhece a Jesus se não gasta tempo na sua presença. Ninguém conhecerá a Jesus se não se debruçar na sua palavra.
se não afinar os seus ouvidos espirituais para ouvir a sua voz. Jesus trouxe os discípulos para junto dele, porque Jesus queria se revelar a cada um deles. Jesus queria que eles vissem Jesus fazendo para fazer igual. Jesus queria que eles ouvissem Jesus falando para falar igual. Jesus queria que eles pudessem observar, perceber quem de fato Jesus era. Porque se os discípulos descobrissem quem de fato Jesus era, as suas vidas seriam totalmente transformadas e a obra que Jesus veio fazer se perpetuaria nos seus discípulos através da comunhão. Por isso que Jesus faz aquela pergunta aos discípulos, aos apóstolos: que dizem os homens que eu sou? E cada um tinha um conceito, uma visão equivocada de Jesus. Jesus ouviu todos falando que o povo estava dizendo a respeito dele. Mas Jesus olha para os apóstolos e pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Por quê? Porque os discípulos teriam de Jesus o que eles pudessem ver em Jesus. Se eles tivessem a visão perfeita de Jesus, ele teria essa visão perfeita operando no seu coração, nas suas vidas. E é quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus também não deixa Pedro se orgulhar e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, mais do que feliz tu és, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Então escute, se quisermos conhecer a Jesus, precisamos ter a visão correta de quem Ele é. E essa visão correta você não vai encontrar nos compêndios teológicos. Essa visão correta de Jesus você vai encontrar nas páginas das Sagradas Escrituras, na revelação do Espírito Santo. E para que recebamos esta revelação, nós temos que vir a Jesus e permanecer na comunhão com Ele, porque desta comunhão dependerá o seu pastorado, desta comunhão dependerá o seu sucesso na vida cristã. É a comunhão com o Senhor que nos dá autoridade para ministrar ao perdido, para liberar uma palavra de conselho ao que está confuso, para liberar cura a quem está enfermo. É a comunhão com Jesus que nos dá autoridade para expulsar demônios. É a comunhão com Jesus que nos dará força para vencer o pecado, para vencer Satanás, para vencer o mundo. É pela fé que nós vencemos. Mas é na comunhão que esta fé vai sendo acrescida. É nesta comunhão que os dons espirituais vão sendo alargados nas nossas vidas. Jesus chamou-os para a comunhão. Chamou-os para a comunhão. Todo pastor é chamado à comunhão com o sumo pastor Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que diz o apóstolo Paulo, ou melhor, o livro de Atos. Lucas, quem fala aqui, no capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram
homens sem letras e indoutos maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Percebam vocês aqui que quem está trazendo esse reconhecimento é o Sinédrio. São os homens de autoridade em Jerusalém. São aqueles que odiavam a Jesus. São aqueles que projetaram a entrega de Jesus a Pilatos. São aqueles que preferiram Barrabás e rejeitaram a Jesus. Mas esses homens agora estavam diante de um milagre operado por Pedro e João. E o milagre que Pedro e João fizeram abalou Jerusalém. Abalou o templo de Jerusalém. E aí, eles são arguídos: em que nome vocês estão fazendo isso? E eles, com toda ousadia, disseram: em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes. Olha que ousadia. É no nome, ainda mais acusou todos eles de assassinos de Jesus. Vocês não podem falar neste nome. Não posso. Não posso. A quem devemos obedecer? A Deus ou aos homens? Mas a Bíblia diz que antes desses homens repreenderem aos apóstolos, diz a palavra que eles ficaram maravilhados e eles reconheceram que Pedro e João, apesar de serem indoutos, de não falar um hebraico polido, de não falar um grego polido, de carregar o sotaque da Galileia bem pesado, de não fazer frases com palavras polidas, expressões polidas, mas eles tiveram que reconhecer: esses dois homens estiveram com Jesus. Mas não é estiveram no sentido de fazer uma visita, não. Eles conviveram com Jesus, eles comungaram com Jesus, eles foram alunos de Jesus, eles absorveram a vida de Jesus, absorveram o poder de Jesus, absorveram o amor de Jesus, absorveram a espiritualidade de Jesus. Porque na comunhão eles se tornaram parecidos com Jesus. E é na comunhão que nós nos tornamos parecidos com Jesus. Queridos, o terceiro é o chamado. É para ser trabalhado por Jesus. Aí fala do discipulado. Pertencimento, comunhão, agora discipulado. Percebam? Discipulado. Todos nós, amados, fomos chamados a ser discípulos. E discípulos é aluno. E Jesus nos chama a ser alunos, mas alunos radicais, alunos comprometidos com a verdade de Jesus e com a vida de Jesus. Então veja que durante 3 anos e meio, Jesus esteve ali trabalhando, discipulando, ensinando. Jesus esteve ali exortando. Jesus esteve ali arrancando as crecas dos seus apóstolos. Eles eram homens difíceis, mas Jesus pacientemente trabalhou no caráter de Pedro, de João, de André, de Tiago, de Bartolomeu. Pacientemente. O discipulado, amados, na vida cristã dura
A vida inteira, até que Cristo volte, estaremos sendo discipulados pelo Espírito Santo do Senhor. E o pastor nunca pode esquecer de que ele é um eterno discípulo de Jesus. Ele foi chamado a andar nas pegadas de Jesus. Ele foi chamado a amar como Jesus. Ele foi chamado a falar como Jesus. Ele foi chamado a expressar como Jesus se expressou e a manifestar as virtudes de Jesus. E nós não conseguimos, amados, manifestar esse caráter de Cristo se nós não nos deixarmos ser trabalhados, discipulados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo afirma que Jesus deu a vida pela sua igreja. E ele diz que ele santificou a igreja pela água da palavra. E ele afirma que nesse processo de discipulado, de santificação, o Espírito Santo está ornando a igreja para que esta igreja seja apresentada a Jesus e o próprio Jesus declare: está pronta para o casamento. Se Jesus não der o aval, enquanto Jesus não der o aval que a noiva está pronta, a noiva estará sendo discipulada pelo Espírito Santo. Mas pastor é discipulado no rebanho. Pastor é discipulado num presbitério. Pastor é discipulado no a sós com Deus. Mas o que precisamos, amados, é aprender a estar aos pés de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque no decorrer da caminhada, nós podemos entrar por atalhos. No decorrer da caminhada, nós podemos achar que já sabemos tudo, que já estamos prontos, que Deus já fez tudo. Nós podemos nos tornar um profissional de púlpito. Nós podemos viver no rebanho, fazendo acepção de pessoas, escolhendo a quem aconselhar, escolhendo a quem ministrar. E tudo isso mostra que esse pastor, essa pastora está precisando de quê? De um discipulado. Então Jesus chamou-os para que eles fossem discipulados, trabalhado no seu caráter. Trabalhou em Pedro, e como trabalhou? Vocês acham que foi fácil para Pedro admitir que ele era soberbo, orgulhoso? Foi muito difícil. Olha que Jesus disse: Pedro, o diabo pediu para sarandear com você e eu orei por ti. Ele nem deu a mínima, nem disse muito obrigado, muito menos um amém. Que história é essa? Orar por mim? O que é que eu tenho feito? Sou o melhor discípulo. Estou pronta a dar a vida pelo Senhor. Sou melhor do que todos esses. Todos podem te negar. Eu nunca te negarei. Nunca te deixarei. Pedro, Pedro, Pedro. Olha, meu filho. Você vai me negar. Eu? Negar o Senhor? Pois é, vou dar um sinal. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele não se convenceu. Vem para o Getsemane, Pedro. Vem, Tiago. Vem, João. Vamos orar. Os 3. Mas era Pedro que Jesus queria. Aí Pedro está lá. Vamos orar. Pegou no sono na primeira hora. Jesus orou. Pedro, acorda. Orem. Tá bom. Voltou. Estavam dormindo. 3ª vez voltou. E Jesus se dirigiu a Pedro. Não foi a João. Não foi a Tiago. Ele disse: Pedro, nem uma hora pudeste velar comigo. Pedro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, Pedro, o Espírito está pronto, mas a sua carne, a minha, a de todo mundo, não a de Jesus, a sua e a minha, e a de Pedro é fraca. Está ouvindo? Mas Pedro até então não se convenceu de nada. Tantos avisos, por quê? Porque ele
achava que já estava pronto. E nós podemos, como pastores também, achar que não precisamos mais de nenhum discipulado, nenhuma mensagem, nenhuma conferência, nenhum culto de oração. Podemos achar que não precisamos de culto. Ficamos muito famosos. Não, culto não. Já fui a muitos cultos. Estou muito bem aqui sozinha. E aí? E aí? E aí? Portanto, amados, é para trabalhar no nosso caráter. E o caráter do pastor é trabalhado e vai ser trabalhado e mexido pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só mexe em quem se deixa ser mexido. Às vezes Deus permite coisas assim, bem fortes, como Ele permitiu na vida do Pedro, porque Jesus não conseguiu convencer Pedro. Então foi necessário ele passar por uma experiência dolorosíssima, negar o seu Cristo, para que ele compreendesse: eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu acho que eu sou melhor do que os meus irmãos. Então ele precisou passar por isso. Foi um choque grande, mas o choque de Pedro me abençoa e lhe abençoa até hoje. E quando chega lá na sua carta, ele diz: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. Amém? Por quê? Porque soberba ninguém vê, orgulho ninguém vê, é tudo oculto, está tudo maquiado, as roupas estão tudo direitinhas, a organização do culto está perfeita, mas o orgulho quem vê é o Espírito Santo. A soberba é o Espírito Santo. Por esse motivo Jesus trouxe os discípulos, trouxe para junto dele, a fim de que ele pudesse ministrar diariamente, constantemente, sobre cada um nas suas necessidades. Porque eles precisavam ser imitadores de Jesus. Eles precisavam andar nas pegadas do Mestre Jesus. Eles precisavam agir como Jesus. E para tal é necessário estar na escola de Jesus. E a escola de Jesus só tem duas disciplinas maravilhosas: mansidão e humildade. Mansidão não se aprende nas universidades, e humildade não se aprende na igreja. Humildade e mansidão só um mestre pode nos ensinar, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, todos nós que somos pastores, precisamos estar permanentemente na escola do discipulado do Senhor Jesus Cristo. E essas duas matérias são permanentes, até que Ele volte. Eu não me tornarei PhD nessas duas matérias, nem você, nem ninguém no planeta Terra. Dia a dia nós vamos aprendendo, e dia a dia Ele vai permitindo situações para que nós possamos perceber até onde eu já me pareço com Jesus na mansidão, até onde eu já me pareço com Jesus na humildade. E você percebe que basta alguém falar um negocinho contra você: eita, ainda não estou lá, ainda não cheguei lá, ainda não cheguei lá. Então, permaneçamos aos pés do Senhor Jesus. Amém? João 15:2 declara: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aleluia. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então não corram do discipulado de Jesus, não corram da escola de Jesus, e não fujam dessas duas disciplinas, mansidão e humildade.
Porque Jesus quer nos levar a ser parecidos com Ele. Basta o discípulo ser como seu mestre. E há uma palavra profética determinada pelo próprio Deus para todos nós, que está lá em Romanos. Que diz a Bíblia? Para isto, Yahvé, o nosso Deus, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Não dá para ser imagem de Jesus fora da sua escola. Não dá para ser imagem de Jesus fora da comunhão. Não dá para ser imagem de Jesus sem a consciência de pertencimento. Não dá. Então Deus determinou isso, isso vai acontecer. Mas eu e você vamos nos deixar ser moldados, porque a imagem do varão perfeito está sendo formada em cada um de nós. Quarto, o chamado é para ser enviado por Jesus. Está aqui em Marcos. Jesus separa para ser enviado, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então percebam vocês que Deus não vai derramar unção sobre nós para que estejamos cantando em frente de um espelho. Ele não vai mandar unção sobre nós para que estejamos lustrando panelas lá na pia da cozinha. Ele não vai mandar unção sobre nós para que estejamos numa máquina de costura. Tudo tem seu lugar. Para Dorcas tem a máquina de costura. Para a cozinha tem Marta. Mas escute, para o pastor não é isso. Para o pastor, para os ofícios que Jesus estabeleceu na sua igreja, é para que esses sejam enviados. Enviados no poder do Espírito Santo. Enviados aonde? As ovelhas da casa de Israel. Enviados aonde? Enviado às ovelhas de São Paulo, enviado à casa de Aracaju, enviado à casa de Propriá, enviado às ovelhas que são perdidas, em todo este São Paulo, em todo o Rio de Janeiro, em toda a Propriá, em toda Aracaju, em todo o Sergipe. É para isso que Deus separou-os. As universidades formam profissionais, mas pastores não são formados nas universidades. Pastores são formados na escola do Espírito Santo. Porque não é um diploma que faz um pastor, mas é a unção que Deus derrama e separa e diz: eu te constituí. É isso. É isso que faz a diferença. Então, esses homens aqui foram chamados por Jesus para serem enviados. E você vai ver aqui lá em Mateus capítulo 10, Jesus diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Veja que eles não estão sendo enviados a qualquer lugar. Quem envia é o Senhor. E o chamado que o Senhor faz, ele é específico. Ele quer que sejamos enviados aonde Ele nos mandar. Não é onde nós queremos ir, onde nós gostamos de ir. É onde Ele nos ordenar ir. E Ele é quem vai determinar o limite do nosso ministério. É Ele. Veja que esse primeiro envio, que foi a comissão dos 12,
eles teriam que ser radicais em obedecer fielmente ao que Jesus ordenou. Jesus disse: vocês irão pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês não vão pregar aos gentios. Ainda não é o tempo de vocês pregarem aos gentios. Vocês não vão entrar em cidades gentílicas. Vocês vão pregar somente aos da aliança, aos filhos de Abraão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu tenho uma mensagem, e eu coloco essa mensagem no coração de vocês, na boca de vocês. E vocês, quando chegarem em cada cidade da Judeia, vocês irão dizer: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Portanto, no envio, eu não prego o que eu quero, eu não vou para onde eu quero, nem prego o que eu quero. Há um lugar que Deus nos ordena e há uma mensagem que Ele nos manda pregar. E diz a palavra: curai os enfermos, é lindo isso, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Eita, Jesus maravilhoso. Veja que autoridade. Eles foram chamados e depois foram enviados no nome de Jesus, no poder de Jesus, para fazer exatamente o que Jesus lhes mandou fazer. Portanto, meus amados pastores, o chamado é tremendo. E vocês foram chamados por Jesus. E vocês estão sendo enviados por Jesus. E para o quinto, o chamado é para receber de Jesus poder para curar as enfermidades e expulsar demônios. É capacitação. Diga capacitação. Outra vez. Amém. Pertencimento, comunhão. Amém. Discipulado, envio e capacitação. Não esqueçam disso. Então veja que Jesus enviou-os para curar. Eles estiveram com Jesus ali, ó. Eles estiveram com Jesus. Para quê? Para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Gente, é muito tremendo isso. Eles foram chamados para estarem com Jesus. E estando com Jesus, eles iriam receber o poder. O poder. O poder, amados, vem de Jesus. E este poder se chama Espírito Santo de Deus. E esse poder já foi derramado. Mas escutem bem, os discípulos não foram no seu próprio nome. Os discípulos não foram no seu próprio poder. Eles receberam o poder de Jesus. Eles estiveram com Jesus. Eles viram Jesus impondo as mãos sobre os enfermos. Eles viram Jesus expulsando demônios. Eles viram Jesus ungindo as pessoas. Eles viram Jesus pregando. Eles foram testemunhas oculares dos milagres que Jesus operou. E à medida que eles estavam vendo, eles estavam assimilando, eles estavam aprendendo. Sabe por que muitos crentes não expulsam demônio? Porque ele não vê seu pastor expulsar demônio. Sabe por que muitos crentes não sabem orar e ordenar uma enfermidade que solte aquele corpo? Porque eles não veem os seus líderes fazendo exatamente o que Jesus fez diante dos seus discípulos. Os discípulos aprenderam por observação. Os discípulos aprenderam vendo Jesus fazer. Vendo Jesus fazer. E quando eles saíram debaixo do poder de Jesus, na autoridade de Jesus. E onde eles chegaram, eles viram sinais e maravilhas.
Eles ficaram felizes, porque eles viram que não só Jesus fazia, mas eles também faziam. Eles ficaram felizes. E queridos, nós precisamos saber disso. Deus quer uma igreja capacitada. Deus quer pastores capacitados. Meu Deus, mais do que nunca. Eu acredito que a falta de poder do Espírito Santo é que impede as pessoas de virem a Jesus. Eu sei que a mensagem do Evangelho hoje está muito misturada, né? Envolvida com outras coisas. Muita gente vem à igreja, não é pelo poder do Espírito Santo, é pelo show que o pastor dá no púlpito. É pela mensagem motivacional que ele traz de domingo a domingo. E o povo volta para casa, confessando: eu posso, eu sei, eu faço, tentando vencer as circunstâncias da vida com frases motivacionais. Mas eu quero ver o cão sair com frases motivacionais. Eu quero ver o demônio sair com algum método psicológico. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o nome de Jesus tem poder. E que o nome de Jesus é poder. Jesus chamou os discípulos, chamou os 12 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. E Jesus já deu a vocês, já deu a nós poder, autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus já nos deu poder e autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e contra toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Mas precisamos, amados, ter essa consciência. O chamado de Jesus não é para ser um colar no nosso pescoço. O chamado de Jesus é para que nós tenhamos a consciência que pertencemos a Ele, somos propriedade dEle. O chamado de Jesus para vocês, pastores, é para que vocês vivam numa comunhão cada vez maior com Jesus, recebendo dEle, bebendo dEle, se parecendo com Ele. O chamado de Jesus é para que vocês sejam trabalhados por Ele. O chamado de Jesus é para que vocês sejam enviados por Ele e capacitados nele e por Ele. Então nós precisamos ser ousados onde quer que chegarmos para fazer o que Jesus nos manda fazer. E para concluir, eu quero que você guarde no seu coração essa palavra. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então, se eu e você fomos chamados a ser como mestre, então eu vou receber tudo de bom que é do mestre, mas eu vou também ser parte do sofrimento do mestre. O que fizeram ao lenho verde, fará ao lenho seco. Se odiaram a Jesus, nos odiarão também. E o apóstolo Paulo declara que todo aquele que quer servir a Jesus piedosamente sofrerá perseguições. E o pastor sempre é o alvo, porque quando fere o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Mas todo pastor parece com Jesus. Eu vou dizer parece. Amém?
todo pastor é chamado a parecer com Jesus. E Paulo declara na sua carta a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, diz assim, versículo 3 em diante: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Queridos pastores, esta é a palavra do apóstolo Paulo, dada ao seu filho na fé, o pastor Timóteo, e o Espírito pega esta palavra hoje e entrega a vocês. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Não esqueçam, vocês são ovelhas do Senhor Jesus. Vocês também são colegas do Senhor Jesus. Vocês estão no lugar de honra, porque é na mão direita do Senhor Jesus que vocês estão. E vocês são chamados a cumprir cabalmente este ministério, até que Cristo volte com fidelidade, honrando a Jesus em tudo, até que Ele venha. Deus abençoe.